Com Quantas Mãos se Faz um Poema, livro de Gerson Jorge. Livro muito interessante, de um professor de português que... O que tem de interessante neste livro? Aqui no começo ele explica como que foi a metodologia adotada para fazer esses poemas. E ele conta aqui, ó, por isso que o nome é Quantas Mãos se Faz com Quantas Mãos, ele fala assim, olha, já tinha ideia do nome do livro. Hoje temos o livro. Esses textos que vocês irão ler foram feitos em sala de aula numa duração de 40 a 60 minutos por grupos de 5 a 9 pessoas. Como acontecia? Simplesmente pegava uma folha em branco e aleatoriamente escolhia um aluno para começar. A tarefa era fazer um poema coletivo. Não havia limites para linhas ou imaginação. O primeiro aluno escrevia suas linhas com o tema que lhe viesse à cabeça e me entregava o papel de volta. Sem tomar conhecimento do que estava escrito, eu entregava o seguinte, que dava continuidade ao texto, movido única e exclusivamente pelo sentimento. Gente, foi um livro muito interessante de ler, sabendo a forma que ele foi escrito. Por quê? Faz diferença. Claro que faz diferença. Porque, olha só, né? Eu adoro ler poesia, adoro ler poema. Eu gosto de fazer poeminhas também. Fiz pouquíssimas na minha vida, pouquíssimas, assim. Mas é difícil, principalmente porque, assim, se você quer fazer poema movido pelo sentimento, gente, isso é muito engraçado, porque quando tu vai escrever, você começa a sentir um monte de coisas diferentes. Então, assim, às vezes você começa a escrever num sentido, né, você sozinho, começa a escrever algo num sentido e daqui a pouco, lá pela quarta estrofe, já tá indo pra outro, você já tá terminando o poema com raiva. Ou então você começa o poema com raiva, lá pra quinta estrofe você já tá perdoando. Então, assim, você sozinho escrevendo já tem uma incoerência, né? Já é possível haver uma incoerência ali de afetos, de sentimentos. Agora imagina, né? Quando são várias pessoas. Aí alguém escreve uma frase, o outro continua. Então, assim, eu acabei achando que alguns ficaram muito repetitivos. Eu achei que o vocabulário ficou pobre. Não tinha uma acuidade, assim, com relação à métrica ou à rima, né, muito forte. Ainda assim, foram poemas muito bons. Tem um que eu gostei bastante, que eu lembro que eu até cheguei a destacar, que é tipo assim, Nuvem cinza, vida azul. E ele diz assim, quando estou triste, procuro uma praia, fico no meu silêncio interior, olhando para o horizonte, tentando buscar a presença de Deus, para descobrir a razão dessa tristeza. No silêncio, vagam lembranças, ruas escuras lembram pranto. De repente, num estalo, tudo para, canto para esquecer do pranto. A vontade de te ver é grande. Aí ele começa já, né, a devagar. E aqui eu fico pensando isso, eu falo, cara, é uma coisa interessante, porque eu sou essa pessoa, né, eu me identifiquei muito com isso, de gostar de ir pra praia, ficar olhando pro céu, pro mar, e botando a cabeça em ordem, e orando. Eu tava ouvindo o pastor Antônio Carlos Costa falando isso também, que ele faz esse tipo de coisa. E aí, né, então, ou seja, o pessoal foi compondo, né, mas aí aqui depois eles começam a ir num sentido mais de uma relação amorosa, aí daqui a pouco volta pra Deus de novo, fica um poema assim meio psicodélico. Mas, então, assim, ele é muito extenso, é um livro muito extenso, eu imagino que tenha sido realmente difícil, né, até porque, poxa, aí depois todo mundo colaborou, como é que você vai pegar um ou outro, né, ia ficar meio chato. Então, acho que ele colocou ali todos, ou pelo menos quase todos. Gente, ele explica, se ele botou todos ou quase todos, eu esqueci desse detalhe. Ainda assim, eu achei muito legal, vale a pena dar uma conferida, gostei da metodologia. Com Quantas Mãos se Faz um Poema, de Gerson Jorge, recomendo.